Você está ouvindo a série Sabedoria Hermética Antiga. Este é o capítulo 2, Os Mistérios Antigos e as Escolas Iniciáticas. Ajuste o volume e ouça com atenção. Capítulo 2. Os Mistérios Antigos e as Escolas Iniciáticas. Nos tempos em que as noites eram iluminadas por estrelas mais numerosas que as cidades, e o silêncio dos desertos parecia guardar memórias de eras perdidas, surgiram lugares dedicados ao despertar da consciência. Chamavam-nos de mistérios. Não porque escondessem segredos arbitrários, mas porque revelavam verdades que só floresciam no coração preparado. No Egito, berço de muitos desses ensinamentos, as escolas iniciáticas se abrigavam sob colunas gigantescas, cujas sombras pareciam proteger o aspirante do peso do mundo. Lá, cada passo era simbólico. Cada sala era um espelho da alma. O discípulo não aprendia apenas com palavras, mas com silêncio, imaginação, disciplina e presença. Os mestres egípcios diziam que a iniciação era como atravessar o Nilo interior, um rio onde cada corrente representava um medo, um desejo ou uma ilusão. O discípulo deveria atravessá-lo não com força, mas com clareza. Aprendia a dominar os sentidos, a observar os próprios pensamentos e a reconhecer que a verdadeira prisão nunca esteve fora, mas dentro de si. Mais ao norte, na Grécia dos filósofos, os mistérios eleusinos floresciam como jardins secretos. Ali, a iniciação era celebrada como um renascimento simbólico. Os neófitos percorriam caminhos escuros, deixavam para trás tudo o que acreditavam ser e emergiam diante de uma visão que transformava sua compreensão da vida e da morte. Era dito que quem participava dos mistérios voltava diferente. Carregava um brilho nos olhos, um silêncio sereno, uma certeza íntima de que a alma continua além do corpo e que a existência tem raízes mais profundas do que a mente cotidiana imagina. Na Pérsia, os ensinamentos de Zaratustra moldavam outra forma de iniciação. Ali, o discípulo era convidado a escolher conscientemente entre a luz e a sombra, não como opostos irreconciliáveis, mas como forças que convivem dentro de cada ser humano. O fogo sagrado, mantido aceso nos templos, representava a chama da consciência, sempre viva, sempre vigilante. Para os persas, o iniciado era aquele que aprendia a ser guardião dessa chama, protegendo-a do vento das ilusões e alimentando-a com atos de verdade. Apesar das diferenças entre Egito, Grécia e Pérsia, todos os mistérios compartilhavam um mesmo propósito: transformar o ser humano por dentro. Ao contrário das escolas comuns, que transmitiam conhecimento, as escolas iniciáticas transmitiam vivência. E vivência não se memoriza, desperta. O processo iniciático começava frequentemente com um chamado interior, uma inquietação, um pressentimento de que a vida é maior do que os olhos alcançam. Quando esse chamado surgia, o futuro discípulo procurava o templo. E ali, diante dos guardiões do conhecimento, iniciava-se sua jornada. A primeira etapa era sempre a purificação. Não uma purificação física, mas emocional e mental. O aspirante aprendia a observar os próprios padrões, a dissolver máscaras e a abandonar as sombras que carregava. Chamavam-no de morte simbólica, pois representava o fim de uma identidade limitada e o início de uma nova percepção. Depois vinham os ensinamentos. Não eram entregues de uma só vez. Chegavam como fragmentos de um mosaico, que o discípulo só compreendia plenamente quando sua consciência ampliava o suficiente para reunir todas as peças. Metáforas, rituais, meditações e símbolos, esculpidos em pedra. Cada um era uma porta, esperando ser aberta no devido tempo. Por fim, vinha a prova. Toda iniciação continha um desafio.
não para testar força, mas presença. Alguns enfrentavam o medo, outros a escuridão, outros a própria identidade. Se o discípulo conseguisse manter a luz interior acesa no momento da prova, o processo era concluído. Ele emergia transformado, como o lótus que nasce das águas turvas e se abre para o sol. As escolas iniciáticas tinham um princípio fundamental: ninguém desperta sozinho. A presença do mestre não era de autoridade, mas de espelho. Era alguém que caminhou antes e, por isso, sabia reconhecer as curvas do caminho. Ele não entregava respostas, entregava condições para que o discípulo encontrasse as respostas dentro de si. Essas escolas moldaram civilizações inteiras. No Egito, influenciaram a arquitetura dos templos e o pensamento filosófico. Na Grécia, inspiraram Sócrates, Platão e muitos outros que viram na alma humana um universo completo. Na Pérsia, ajudaram a construir uma visão ética baseada na clareza interior. O impacto desses mistérios atravessou séculos como uma chama perpetuamente repassada de mão em mão. E mesmo depois que muitos templos foram destruídos e muitos pergaminhos se perderam, o espírito da iniciação permaneceu vivo, porque o verdadeiro templo nunca esteve de pedra, esteve no coração humano. Os mistérios antigos não eram escolas do passado, eram espelhos do eterno. Revelavam que, para despertar, o ser humano deve trilhar 3 jornadas simultâneas: descer ao próprio inconsciente, subir ao plano da consciência superior e caminhar com sabedoria no mundo material. Hoje, ao lembrarmos dessas tradições, percebemos que o iniciador não está mais escondido em templos distantes, está dentro de cada um de nós. O discípulo, o mestre e o caminho são 3 faces da mesma alma. Assim, quando olhamos para a história e contemplamos Egito, Grécia e Pérsia, entendemos que não estudamos apenas o passado, estudamos a nós mesmos e a capacidade humana de se transformar, de se elevar e de se lembrar da luz que sempre carregou. A jornada iniciática continua, e cada passo dado com consciência acende novamente o fogo desses antigos mistérios. Que a sabedoria recebida hoje ecoe dentro de você. Até o próximo passo no caminho hermético.